Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Bem-vindos à nossa aula de Geografia. Estamos na aula do 6º ano, aula de número 60. Eu sou a professora Flaviane e não deixem então de ter em mãos os seus materiais. Caderno, caneta, lápis, borracha, tudo o que for necessário para suas anotações, né? Essas anotações ajudam vocês a responder as atividades e a fazer o exercício também de fixar o conteúdo. Então não deixem de ter em mãos esses materiais porque eles fazem parte da nossa aula também, ok? E hoje, então, nós vamos terminar, né, as nossas aulas temáticas aqui em relação à vegetação do Brasil. Então é a nossa terceira e última aula sobre esse tema e o nosso objetivo, né, continua sendo identificar as vegetações presentes no Brasil. Então, nós já vimos, né, que o clima, as características físicas, né, clima, relevo, tipo de solo, tudo isso influencia, né, em qual vegetação a gente consegue encontrar em qual região, em determinada região. E vimos também, então, nas outras aulas, né, na primeira aula, as florestas, né, as vegetações florestais e arbóreas, que são as maiores que nós temos. Depois nós vimos na aula passada as vegetações herbáceas e arbustivas, né, que já são aquelas que diminuem ali de tamanho. E hoje nós vamos ver as vegetações complexas, que são formações vegetais o quê? Heterogêneas, né? Então, elas têm, né, diferentes tipos de vegetação no mesmo local, por isso elas são complexas. Elas não apresentam um padrão, né? Ou florestal, né, de grandes árvores ali, ou herbáceas, né, que são as menores ali, e sim elas têm uma mistura. Então, essas formações vegetais heterogêneas, a gente vai ver então o Pantanal e as vegetações que a gente consegue encontrar no litoral do Brasil. Então, aqui, ó, vegetações aqui, ó, o Pantanal, aqui, né, o Pantanal, e depois as vegetações, a vegetação mais costeira, né, a vegetação litorânea ou costeira, que vai ser essa aqui, ó, que margeia toda a costa do Brasil. Então, são esses dois complexos aqui que nós vamos estudar hoje. Então, o Pantanal, ele é considerado a maior planície, né, alagável do mundo. Nós já estudamos as formações, né, de relevo do Brasil. Então, lembrem que planície é o quê? É um plano, né, é um local mais alto do relevo e mais plano, tá? Então, o Pantanal é considerado a maior planície, né, alagável do mundo. Então, ele é esculpido, né, principalmente ali em relação a essa água que está presente nele. A principal particularidade desse complexo do Pantanal é a grande influência da água por meio da recorrência de chuvas, né, e a presença também de grandes áreas alagadas. Tudo isso interfere na dinâmica das plantas locais. Então, aqui a gente consegue ver bem essa questão do relevo, do clima, interferindo no tipo de vegetação que vai acontecer ali. Então, é um local mais alto, né, que recebe essa influência aí de grandes volumes da água, e isso vai resultar num tipo de vegetação mais específico. As cheias do Pantanal, então, tem períodos em que essa grande planície está mais cheia, outras que essa planície ela já não está, né? Então, tem essa influência de períodos secos e de cheia. Então, no período das cheias, lá dentro do Pantanal, esse período é importante para a dinâmica dessa vegetação. Isso possibilita, então, o surgimento de novas formas de vida no local. Portanto, é uma vegetação disposta em zonas de alagamentos frequentes. Então, quando existe, né, esse período de cheia e seca, essas plantas elas são renovadas, elas recebem ali essa influência da água e elas podem se desenvolver. Então, aqui, ó, essa planície alagável, a presença da água, ela é constante e frequente, então isso influencia, ó, no tipo de planta que nós vamos ver aqui. Então, diferente das vegetações anteriores que a gente viu, em que não há tanta presença da água, é praticamente nula, até a coloração já muda, né? Lembram lá na Caatinga, no Cerrado, que era uma coloração mais
seca, realmente, né, marrom, seca, justamente por essa falta da água, né, de recursos hidrológicos, aqui já existe uma diferença bem grande dessa coloração, ó, muito mais esverdeada. A vegetação presente, então, no Pantanal é chamada de vegetação de transição. Por quê? Porque está entre o cerrado e os campos. Isso é uma formação vegetal heterogênea, então é diferente, ela não é homogênea. Homogênea se ela fosse igual, né, o tipo de vegetação distribuída fosse igual ao longo de todo o local. Aqui não existe diferenciação nos tipos de vegetação que a gente encontra. Ela é composta, então, por diferentes ecossistemas. É bem diversificada e se desenvolve em maior parte nos períodos mais secos, né, de estiagem, onde há baixa dessas águas presentes aqui, sendo que a maior parte do ano o local permanece alagado, tá? Então, quando há esse período de secas, essa vegetação ela consegue brotar, florescer, né, ela cresce, e quando vem o período de chuvas, ali o período em que a água ela se apresenta, então essa vegetação ela fica encoberta pela água que está presente aqui. Se vocês olharem bem a imagem, vocês conseguem ver, ó, a influência de rios aqui, pequenas ilhas presentes por todo o local, e é realmente uma planície, ó, um grande plano, ó, alagado. Então, o Pantanal está localizado no centro-oeste do país. No Brasil, ele pega, então, os estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, aqui, ó, Mato Grosso, né? Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. Mato Grosso do Sul, aqui, esses dois estados aqui. E que são regiões, então, de clima tropical. Então, por isso a presença da água, porque é uma região mais úmida, né? Clima subtropical ali, clima tropical, perdão, é um clima que recebe é mais quente e úmido, né? Então, além do Brasil, aqui esse local, o bioma, aqui, né, a região pantaneira aqui, vai abranger, então, países vizinhos aqui, Paraguai e Bolívia. Nesses locais, essa região aqui do Pantanal, essa grande planície alagável, vai receber o nome de Chaco, tá? Então, se vocês, por um acaso, algum dia ouvirem falar sobre o Chaco, né, paraguaio, boliviano, é o nosso Pantanal. Desde 2001, o Parque Nacional Pantanal Mato Grossense é considerado, então, patrimônio natural da humanidade. Então, aqui no mapa a gente consegue ver, ó, Bolívia e Paraguai, então, os rios, né, eles se estendem ali, essa influência, né, dessa grande planície alagável aqui se estende, então, para os nossos vizinhos, e forma, né, um grande complexo aqui, alagável. Depois nós vamos ter o mangue e a restinga, né, que é outro tipo de vegetação complexa litorânea. Os principais tipos de vegetação litorânea são, então, a restinga e os manguezais. O mangue é a vegetação típica de regiões alagadiças e lodosas, tá? Então, é assim como o Pantanal, uma região que sofre influência, então, da água. O mangue, então, é denominado de vegetação de transição, que surge entre o ambiente terrestre e o ambiente marinho, tá? Então, o que é o mangue? É isso aqui. O mangue, ele vai sofrer essa influência da presença da água, né? E lodoso por quê? Porque é um barro realmente, né? Onde não está submerso por água, ele vai ficar esse lodo, né? Vocês já acredito que vocês tenham ido à praia, algum local que tenha a presença disso aqui, e fica um barro escuro, bem lodoso mesmo. Apresenta um solo rico em nutrientes, água salobra, que é o que? Como é de transição entre um ambiente marítimo e um ambiente terrestre, então a água salobra é essa união de rio e mar, né? Então, por isso que ela recebe esse nome. E reúne vegetais halófitos tolerantes à salinidade, então, porque está próximo do mar, nessa transição, então a água do mar, mais salgada, essa vegetação ela é mais resistente a isso. Com árvores de médio e grande porte, as quais podem apresentar raízes aéreas, que é isso aqui, vocês conseguem ver depois, dê uma olhadinha na imagem, né, mais próximo, ó. Isso aqui
são raízes aéreas, tá? Então é a raiz, como o solo, ele não é profundo, né, não é possível, então, criar essas raízes ali naquele solo devido a essa presença da água. O que a planta fez? Ela se adaptou, ela colocou as raízes aéreas aqui. Então, raízes aéreas em virtude da falta de oxigênio nos manguezais. Ocorre em áreas de baixas e está sujeito à ação das marés, tá? Então, por isso que se vocês olharem aqui na imagem, aqui ó, tem uma diferenciação de cor, que é justamente essa influência da maré, essa subida e descida do mar, que faz com que aqui onde há a presença da água, isso também tem esse movimento de subida e de descida. Então, onde que é encontrado os mangues? É encontrado na costa litorânea do Brasil, exceto no Rio Grande do Sul, tá? E nas zonas tropicais e subtropicais. É também possível encontrar mangues em outras partes do continente americano, na África, na Ásia e na Oceania, tá? Mas no Brasil, tirando-se, com exceção aqui do Rio Grande do Sul, né? Que aqui a gente já tem pouca presença de praia aqui no Rio Grande do Sul. Aqui, então, a gente vai ter no Brasil todo. A restinga é uma planície arenosa, então, lembrem que era o mangue e a restinga, né? Então, a restinga, que é outro tipo de vegetação presente no litoral, é uma planície arenosa costeira, de origem marinha, o que inclui a praia, cordões arenosos, depressões entre esses cordões, essas faixas de areia, dunas, margens de laguna, e tem a vegetação adaptada a esse ambiente aqui. Então, aqui numa imagem que a gente vai ver, ó, a diferença, ó. Aqui a gente vai ter, então, o mangue é essa transição, e daí a gente vai tendo essa diferença, ó. Então, a restinga ela é seca, o mangue é úmido, tá? Essa é a diferença. A cobertura vegetal nas restingas pode ser encontrada em praias e dunas, que é o que vocês veem, então, na areia, a vegetação que cresce diretamente na areia, associadas, então, a depressões. Em muitas áreas de restinga no Brasil, especialmente no sul e no sudeste, ocorrem períodos mais ou menos prolongados de inundação do solo, o que isso influencia na distribuição dessa formação vegetal aqui. Então, essa é a diferença. A gente vai ter primeiro, ó, aqui já está a praia, né, e já está a restinga. Então, tem locais em que a gente vai ter já diretamente, mas, né, essa faixa de transição fica a cargo ali, então, aqui do mangue, tá? Então, vem o mangue, depois vem a restinga. Mas é possível, sim, como na imagem a gente vê, encontrar diretamente a restinga aqui. Então, aqui, ó, aqui a gente vai ter o mangue, né? E aí a vegetação, o resto aqui vai ser a restinga, tá? Então, essa vegetação que cresce sob a areia diretamente. Aqui, ó, o mangue, a transição e a restinga. Aqui dá pra ver bem também, ó. O manguezal com a presença da água e a restinga, ela já cresce diretamente na areia, tá? Um perfil arenoso aqui, um solo arenoso. É isso então, pessoal. Com essa aula nós finalizamos, tá? Essa questão das vegetações no Brasil. Então, vimos todos os tipos, né, de vegetação que a gente consegue encontrar nessas 3 subdivisões ali que a gente viu, por tamanho, né? Árvores, arbustos e agora essas vegetações mais complexas, porque é uma mistura. Não deixe, então, de fazer as suas atividades e nos vemos na nossa próxima aula. Tchau, tchau!